Nosso hoje vai ser... Bem, não sei, vai depender mais de vocês do que de mim, se vai ser rápido ou não. Porque eu tinha pensado em algumas coisas para falar, mas eu não consegui preparar elas para hoje. E aí eu vou falar na próxima. Deixa eu começar mostrando aqui o nosso plano de aula, e aí eu explico. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Então a gente tinha planejado assim, né? Para essas duas aulas hoje, como eu tinha falado quando eu falei na última, né? A ideia era que a gente falasse um pouquinho da justiça na última e um pouco da liberdade nessa, para poder tentar começar a fechar um pouco esses conceitos, né? Obviamente, como a gente já falou 1 milhão de vezes, esse conceito não está fechado e nunca estará, enquanto o ser humano for ser humano. E nem todo mundo atingir a sabedoria completa e universal sobre todas as coisas, a gente vai continuar conversando sobre esses conceitos. Não tem para onde correr, né? Foi o que os filósofos fizeram no passado, é o que fazem hoje, é o que vão fazer no futuro. Então, mas eu queria dar uma alinhada, até por causa da atividade e talvez principalmente por causa da atividade do mapa mental, para poder dar uma alinhada nessa ideia do mapa mental, né? E de colocar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, né? E Agradeceria, aí, professor. né? Mas na verdade o que eu fiz aqui, mais ou menos como que a gente fez na quarta, é mais colocar alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente refletir do que qualquer outra coisa, né? Porque, bem, a gente, um estudo um pouco mais intenso assim, a gente foi estudando esses pensadores e tudo mais, né? E aí eu tinha colocado aqui, por isso que eu quis mostrar, né? Eu tinha colocado que ia falar um pouquinho sobre IA e tal, e esse aí foi que eu não consegui preparar, eu vou deixar para esse dia aqui, ó. Que vai acontecer quando a gente vai entrar lá no módulo 5, né? Esse último, né? Esse módulo para finalizar. A minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: a gente tinha colocado aqui no dia 29, né? O Divan até perguntou aí sobre a entrega. E eu tinha falado que a gente ia precisar aqui pelo menos de um, né? De um dia ou dois no máximo, para poder ter diferença entre a entrega do site e a entrega de vocês. O que eu estou pensando em fazer aqui, e aí queria perguntar para vocês se está ok, é deixar essa entrega aqui para o dia 29, a de todo mundo, e só a do site que vai precisar desses materiais para o dia 30 ou 31 e não mudar nenhuma outra data. Professor, porque, tipo, para entregar o site no dia 29, sem ter todos os materiais alinhados, fica difícil, né? Vai ficar incompleto e tal. Então, passando para esse dia 31, eu acho que fica ideal. Então, Juliana, acho que não tem problema, porque aí eu queria não adiar essa aula aqui, ó, para a gente poder já entrar. Desculpa. Para poder já entrar no tema, no módulo 5, explicar como é que vai ser essa parte final, que inclusive eu vou dar uma modificadinha nisso aqui, tá? Não leve isso aqui em consideração ainda não a parte do módulo 5. Porque ainda vai Ok. ter que entrar aqui as outras coisas dos conceitos de política autoral aqui, tem que entrar um outro trabalhinho aqui e tal, ainda vou dar uma modificada nisso aqui daqui para quarta-feira próxima. Mas aí a minha ideia é que, então, Juliana, a gente adianta a entrega para o dia 31, mas não muda essa aula, a gente continua no dia 30 entrando aqui no módulo e tal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que o Robson, que está no site comigo, ele não está aqui, mas se ele não vier, eu passo a informação para ele, não tem problema. Ele já Beleza. tinha até dado a sugestão. Ótimo, ótimo, beleza. Aí a gente fica pro dia 31, então, o site em si, né? É bom que vai ficar ótimo isso aqui de ler, né? Exatamente. Já bater todas as informações. Mas eu vou deixar aqui só pra gente lembrar que o site mesmo vai ser dia 31. E aí eu tirei também os outros quiz que eu achei que, bem, eu não sei o que vocês diriam, né? Eu achei que não cumpriu bem o objetivo dele, não, na verdade. Porque ficou mais confuso do que qualquer outra coisa. Aí eu vou repensar isso aí.
Vai sobrar umas notinhas para aumentar aqui. Uns pontinhos para aumentar nas coisas aqui do módulo 5. Mas a ideia é que a gente faça boa parte das coisas que tem para fazer para esse trabalho que seria trabalho final, agora, e entrega ele agora. Obviamente que a gente vai ter algumas outras coisas para fazer aqui no módulo 5, principalmente com relação ao restante da política autoral, né? Porque a gente até agora só fez um estudo inicial sobre a política do autor, né? E ainda falta parte da sociedade, dos direitos em movimento, né? Faltam os outros capítulos lá do livro, né? E aí a ideia é fazer um pouco disso aqui, né? Nesse início aqui do módulo 5, para poder finalizar esse site, que vai ser o nosso trabalho final, na verdade, e aí fazer uma apresentação final, e depois dessa apresentação final a gente vai ter... Bem, eu vou deixar para explicar isso direitinho nessa aula aqui, né? A gente vai ter algumas atividadezinhas e finalizou nossa entrega. Mas eu estou imaginando que a maior parte a gente vai fazer agora. Isso aqui é que é a maior parte do nosso trabalho. Tudo bem? Porque aí eu estou imaginando... Bem, eu não sei se é exatamente isso. Eu perguntei na última aula isso, eu nem sei se eu perguntei isso para vocês. Se as disciplinas de vocês estão terminando mais no começo de outubro, ou se estão mais para o meio, do meio para o fim, lá pelo dia 15, como está o nosso calendário aqui, né? Terminando lá pelo dia 16, 19, as últimas atividades. Aí eu fico as minhas outras disciplinas estão para... Tem uma pro dia 15 e tem uma pro 17, eu acho. Ou é 16. Olha, é um mistério. Não sei não quando vai terminar a minha outra disciplina. Os professores não sabem. Ah, você não sabe não? Eu não sei. Que coisa. A outra que eu tô fazendo é mitologias contigo, então é mais ou menos a mesma coisa, né? Que tá aqui. Isso. Mas design de som, meu filho, por mim, a disciplina termina, sei lá, daqui a 3 anos. Tá, o Deus dará. Que triste. Bem, então a gente continua assim. Das perguntas que eu andei fazendo por aí, em turmas e tal, e dos de bolsistas também, o pessoal estava me dizendo que estava terminando mais pelo começo do mês do que pelo fim. Então, já perguntei até com os outros professores assim. Então, vou manter assim. Eu gosto de ir na contramão para a gente não se estabanar com todas as disciplinas tudo ao mesmo tempo, né? Professor, Levi? Oi, tô ouvindo. Eu cheguei agora, o que foi que eu perdi? Ah, não, a gente tá saindo já. Vixe! Não, brincadeira. A gente tava só falando que a gente só acertou que a entrega continua no dia 29, só o site que vai ser entregue no dia 31, e a gente começa o módulo 5 no dia 30. A gente vai fazer aquela explicaçãozinha do módulo 5 e tal, que aí eu posso fazer aqui, ou então posso mandar um vídeo, né, que nem a gente vem fazendo das outras, mas a gente pode fazer aqui logo, né, que aí todo mundo já tira dúvida na hora, é mais rápido, né, eu acho. Certo. E aí eu vou trazer algum dos conteúdos que eu ia trabalhar hoje, eu vou trazer só nesse dia, porque eu queria preparar um pouco melhor, para poder falar disso. Beleza. Mas aí como a gente precisava falar um pouco sobre a liberdade até por causa do trabalho, né, dos mapas mentais, aí eu não quis desmarcar ou remarcar. Mas bem, era só isso, eu estava só começando mostrando um pouquinho das datas. Mas o que eu queria mostrar mesmo... Peraí, tem que... Eu acho que não compartilhou o que eu queria, não. Vocês estão vendo a apresentação ou tá o...
Sim, a minha, só que- o meu navegador. Ah, navegador. Tá, Peraí, navegador. então. Eu fiz errado, então. Pronto, agora foi? Foi. Foi. Beleza. Eu acho que esse é uma das melhores formas da gente pensar um pouco sobre a liberdade. E aí eu sempre gosto de fazer essa analogia entre imaginar uma árvore e as folhas que estão nela, né? E aí você tem folhas que estão ali na árvore, né? Aí bate um vento e algumas dessas folhas elas soltam e vão com o vento, né? E aí a minha pergunta para a gente entender a liberdade é sempre essa: a que está mais livre é a que está na árvore ou a que está no vento? Boa pergunta. Professor, quando o senhor fala de livre, é livre em relação a quê? É isso que a gente está querendo descobrir, né? Eu acho meio É capciosa a assim, pergunta, porque a folha que tá ao vento, ela não tá livre nem presa, ela tá morta, então. Ah, Então, de fato, que é que importa se ela tá viva ou não? Ela morreu. de fato, de Está fato. livre dos problemas mudanos. Sim, Por tá livre isso, da é encarnação, suicídio. né? Desencarnou a folha. Sob um aspecto, essa é a liberdade suprema, né? Para muitas tradições. É estar livre da encarnação, da carne, né? Do corpo. E aí muita tradição, inclusive muitas vertentes do próprio hinduísmo, né? Eu não vou dizer todas, né? Que eu nem conheço todas. Mas se você vai trabalhar com a reencarnação, por exemplo, você vai dizer que a pessoa está super livre quando morre. Porque a alma está livre do corpo pesado, chato, cheio de desejo, cheio de instinto. E aí ela está livre. Agora. Né? Mas, não precisamos necessariamente levar isso em consideração, eu gosto de fazer essa pergunta porque normalmente a visão, ou eu acho, né? Vocês podem discordar de mim, mas a visão que a gente tem um pouco mais ingênua ou menos refletida da liberdade é esse negócio da folha ao vento, assim, de você dizer assim, carpe diem. A pessoa diz, ah, não, tenho que aproveitar, vou curtir até morrer. E essa é normalmente a visão mais ingênua da liberdade, né? De você achar que a liberdade é isso aí, tá aí no vento. Só que, como o Richard muito bem falou, quando a folha está no vento, ela morreu. Exatamente porque o fato de ela estar presa na árvore é o que dá para ela vida. E é o que dá para ela, no fim das contas, um sentido, né? Você diz assim, ah, mas a folha está presa na árvore e ela não pode ir para onde ela quiser. Então ela não está livre. Ela não tem essa escolha. Mas a folha está sendo folha, né? Enquanto está presa na árvore, enquanto está fazendo fotossíntese, está recebendo os nutrientes lá da raiz, está fazendo fotossíntese para alimentar a planta toda e tudo mais. Ela está cumprindo o que ela tem que fazer, né? Está cumprindo com o dever dela de folha, por assim dizer. Mas na hora, e inclusive quando ela se solta da árvore, só partindo do pressuposto que ela inclusive ainda não tenha morrido, ainda, né? Ela tá ali, viva ainda, tá dizendo, ah, que legal, uhul, finalmente saí da árvore. E tá vivinha ali. Só que ela pode escolher para onde ela vai? Tem. Ela vai para onde vai ser levada, vai ser arrastada. Isso. Né? Ela se livrou da prisão da árvore, mas agora tá presa pelo vento. Pois é. Pelo menos na árvore, ela ainda tinha uma escolha, né? Que era sair ou ficar. Ela ainda tinha essa escolha ainda, né? No vento, agora ela não tem mais escolha nenhuma. Ela tá só para onde o vento mandar.
E aí eu acho que isso é uma reflexão legal, assim, porque muitas vezes se a gente for pensar num conceito de liberdade agora para o ser humano, né, e não mais para as folhas nas árvores, apesar de que as folhas nas árvores são muito mais simples do que o ser humano. As folhas e as árvores, acho que é muito menos complexo do que nós. Mas, se a gente fosse pensar numa analogia, fazer essa analogia para o ser humano e dissesse assim, a gente vive numa sociedade ou vive dentro do mundo, vive sob certas restrições e leis. E aí essa que eu acho que é a palavra interessante. A gente vive sob certas leis da mesma forma que a folha da árvore. Quem é que professor. pode dizer que... Oi. E, assim, acho que não só os humanos, como também as sociedades como um todo, né? Incluindo os animais também, porque você falou aí desse negócio da planta, né? Da folha que está presa à árvore, mas ela está fazendo a função dela de fotossíntese. Aí eu lembrei logo do B-Movie, que eu lembrei porque não faz tanto tempo que eu assisti pela primeira vez, que eu lembro que o personagem principal se chateia justamente porque já tem tudo muito bem definido e ele quer buscar outra coisa, né? Ele quer ser livre para fazer o que ele quiser. Só que isso é completamente mal visto por todo mundo lá, porque, enfim, não era algo que as abelhas deveriam fazer, né? Elas deveriam seguir com o que lhe foi colocado, com o que foi imposto, né? Mas ele viu também que sair representava um grande risco para ele. Como é que termina? Boa pergunta, porque faltam 15 minutos para eu ver. Então, eu não terminei o filme ainda. Eu não vou dar tecnicamente spoiler, eu já vi. Eles meio que as abelhas elas entram em greve, porque enfim estão usando o mel delas, e aí elas param de fazer o trabalho de abelhas, e aí todo mundo começa a morrer, porque não tem mais polinização, as plantas começam a morrer, etc e tal. E aí as abelhas percebem que elas precisam fazer o trabalho delas para que, enfim, o ecossistema possa se manter. E os humanos, sei lá, passam a respeitar mais as leis das abelhas, algo assim. Tipo isso. Dei um Aí spoiler para você. Foi. Aí o personagem principal ele se torna o advogado dos animais. E na última parte ele foi advogar para uma vaca. Eu não sei se foi falado no final, mas essa parte eu vi, porque, tipo, houve um acordo justamente por causa dessa audiência, em que as abelhas iam ter todo o mel de volta para elas, né? Foi. E aí as abelhas não precisavam mais trabalhar, fazer nada. E elas estavam confusas porque não tinham mais encontrado sentido na vida delas, porque elas não estavam mais fazendo o que elas costumavam fazer. E aí desencadeou um monte de coisa que chegou no final, aí eu não via. Mas eu acho que é interessante isso que você puxou, porque olha só, tem lá as abelhas, né? E a gente está fazendo de novo analogias com animais, tentando entender nós mesmos, né? E eu acho que a analogia com a abelha, a formiga é legal porque elas formam sociedades muito bem estruturadas, né? Assim, funciona muito bem em conjunto, né? Dá para fazer boas analogias. Mas você vê, por exemplo, aí a abelha tem lá a função dela. E aí você diz, se ela para de fazer isso, para de polinizar as plantas, e aí vai gerar um problemão, né? Se você tira umas abelhas assim do ecossistema, vai gerar um problemão no ecossistema. Porque tem uma lei ali, né? Tem uma lei natural que necessita desse encaixe, né? De que cada um faça a sua parte, né? Ali. E eu acho que isso é interessante, que a liberdade, a gente nunca vai poder falar de liberdade sem estar atrelado a algum tipo de lei, sem estar atrelado a algum tipo de restrição. Parece, ou talvez não pareça, né? Tomara que não pareça, mas se parecer, a gente pensa um pouco sobre isso. Contraditório você dizer que não existe liberdade sem restrições, mas é um fato. Assim, se a gente for pensar em que ambiente a gente não está restrito por algo. Assim, eu não estou nem falando de leis sociais, mas se você imaginar as leis do universo, a gravidade, em que planeta você não vai estar restrito à gravidade? Pode ter mais, pode ter menos. Mas se você for para a Lua, vai ter menos. Se for para um planeta maior, vai ter mais. Se for para Saturno, vai ser esmagado pela gravidade. Né? Mas, em qualquer canto, essas leis elas vão estar agindo. Não tem um lugar
universo que você não vai estar restrito a algum tipo de lei. Não tem um lugar na Terra em que você não vai estar restrito a algum tipo de lei natural. Por mais que a gente queira sair da natureza, a gente está restrito a ela. Não tem para onde correr. Se a gente começar a sair muito dessa lei, a Terra vai bater de volta, né? Que é o que ela provavelmente vai fazer. Inclusive. A gente está quebrando não muito. consegue sobreviver no vácuo ainda, né? Então. Pois é, né? Não vai dar. Eu acho que, tipo, o ser humano é o cara que tá aprendendo a descobrir o jogo do universo, aos pouquinhos. Como é que o jogo funciona e usa o jogo a favor dele. E se lasca no processo, né? Oi? E se lasca no processo. Pois é. Lasca todo mundo, tá nem vendo. Mas olha que interessante. Sabe de onde é que a gente traz isso muito provavelmente? Do mesmo canto que a gente traz nossa mentalidade científica. Porque olha só que interessante. Quando foi lá no meio da Idade Média, você estava queimando todo mundo que falasse qualquer coisa que fosse contra os ditames, né? Os dogmas da Igreja Católica, né? E aí o que acontece? Você começa a desenvolver universidades, você começa a desenvolver pessoas que estão querendo pensar. E aí esse pensamento, ele estava atrelado a esses dogmas, porque senão a pessoa ia para a fogueira. E aí tem um certo momento que chega em que você diz assim, não dá mais, não dá para ficar pensando só atrelado a isso, porque tem certas coisas que a gente não pode pensar. E aí qual foi a solução? Que era uma solução que era necessária na época, você dissociar essas duas coisas, né? Você dissocia o conhecimento, a ciência, da religião. Da mesma forma que depois a gente dissociou a política da religião, né? Ou tentamos, né? Porque na verdade a gente diz que tem um Estado laico, mas há controvérsias. Há controvérsias sobre isso. A bancada cristã rindo agora nesse momento. Pois é, há muitas controvérsias com relação a isso. Mas olha que interessante, a gente distanciou essas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente distanciou isso, a gente distanciou também não só da religião como o cristão, mas também do pensamento sobre a divindade, sobre Deus e tudo mais. E tal. Então, a ciência ela virou naturalmente e quase obrigatoriamente ateia. Ateia no sentido de que você não pode falar de Deus e que isso é a heresia virou ao contrário, né? A heresia que antes era você falar de ciência sem falar de Deus, hoje em dia a heresia é você falar de ciência junto com Deus. ou você começar a falar com outras possibilidades, né? Você começa a falar de uma coisa um pouco diferente, é o herege da ciência. Entende? É meio que inverteu assim a situação. E aí a natureza entrou nesse jogo, né? Então você começou a pensar todo um desenvolvimento que não leva essas leis em consideração. Então você não leva a natureza em consideração na hora que você está desenvolvendo as leis. E isso, para uma tradição antiga dessas, você não levar as divindades em consideração enquanto você está desenvolvendo conhecimento, muitas dessas tradições antigas seria totalmente impensável de você distanciar essas duas coisas, né? O problema é que a gente passou por uma época de Idade Média em que ou você fazia esse distanciamento ou a ciência não andava, estava impedida de caminhar o conhecimento, porque ele estava travado, que é totalmente diferente. A gente passou por uma situação meio atípica, assim. E aí, consequentemente, a gente teve que distanciar da natureza. É o que a gente está fazendo até hoje, né? Vocês assistiram... E não é só da natureza, né? Vocês assistiram já aquele filme que está na Netflix, que está fazendo maior sucesso? Várias pessoas me falaram dele já. Eu assisti ontem. O Dilema das Redes. Dilema das Redes? Eu acho que é. Sim? Sim. É muito interessante. Porque tem muitas coisas lá que a gente já ouviu ou já pensou dessa história de como é que o Facebook bem, eu acho que principalmente, né? Ele dá uma manipulada nos dados que você vê, ele mostra coisas que estão de acordo com o seu perfil, que vai sendo criado, e é interessante ver isso. Oi? A formação da bolha. Sim, essas formações de bolhas todas, né? E como o nosso tempo e nós mesmos estamos sendo vendidos, né, para os anúncios, né? Então a gente tem um monte de conteúdo de graça que tem anunciantes pagando, e aí na verdade o pagamento somos nós, é o nosso tempo de tela. Então você tem toda
uma, uma, uma tecnologia, a tecnologia aliada com os conhecimentos da psicologia, para poder fazer você ficar na tela o máximo de tempo possível, fazer você voltar para ali o máximo de vezes possível, as notificações dentro disso, toda uma confusão para fazer você estar ali. E o que eu acho que é interessante do que os caras estão falando é que aí tem lá uma meia dúzia de caras que foram diretores e altos cargos em várias dessas redes, lá dando os depoimentos deles e falando e dizendo assim, poxa, olha só, quando a gente começou, isso tudo parecia muito legal, parecia que as redes iam unir as pessoas e que era ótimo, porque a gente ia pegar as pessoas que estão longe, as famílias que estão longe, elas iam poder estar próximas, olha como vai ser legal tudo isso, e os caras dizendo, e hoje a gente está arrependido de tudo isso que a gente fez, porque a gente foi longe demais, assim, no negócio. E aí eu fico pensando nisso de novo, olha só, o quanto que a tecnologia ela pode se distanciar do humano, né? Porque como a gente está desenvolvendo a tecnologia de novo, né, sem pensar nisso, e aí eu boto o religioso não só no sentido de você ter uma religião e de professar aqueles elementos daquela religião, mas de trabalhar o ser humano, de pensar no ser humano, né? Isso nessas tradições antigas não era diferente o que é ética do que é religião para uma tradição dessas, né? Isso não estava tão diferente assim. Foi outra diferenciação que a gente também fez, né? Muito. Mas eu não estou nem falando do religioso, mas a gente diferenciar o que é humano, o que é natural, ou da natureza, ou todos esses elementos, da ciência em si, desse desenvolvimento. Aí a gente gera de novo isso. Eu fiquei pensando, eu estava assistindo e comentando, e sabe o que é que me lembrou? Me lembrou a carta do Projeto Manhattan, todos aqueles cientistas lá do Projeto Manhattan, do desenvolvimento da tecnologia atômica, né? Não só da bomba, né? Da bomba atômica como uma consequência disso. Mas de toda essa tecnologia e depois todos aqueles cientistas lá, 60 caras, escrevendo uma carta dizendo assim, por favor, não use a bomba. Como se tivesse uma diferença entre uma coisa e outra. Como se fosse possível você desenvolver uma tecnologia e depois dizer assim, ó, a gente desenvolveu, mas era puramente um pensamento científico, por favor, não usem. Você está desenvolvendo ciência desconsiderando totalmente o humano. E não desconsiderando a parte boa do humano, né? Nesse caso, o erro é desconsiderar a parte ruim do humano. Mas você está desconsiderando o humano, que deveria ser um elemento central no processo. E você dizer, tipo assim, essa tecnologia aqui, olha só como ela pode ser mal usada. Não vamos fazer. Será que a solução não tinha que ser essa? Mas tem as usinas atômicas, tem muitos bons usos para isso. Tem. Com certeza tem. Mas também tem as alternativas. Pois é. É interessante isso, porque aí você diz assim, mas eu tenho a liberdade para fazer isso? Tem. Mas aí eu acho muito legal essa noção lá dos estoicos de que a liberdade ela não pode vir dissociada da responsabilidade. Você só tem liberdade por aquilo ou para aquilo sobre o qual você pode ser responsável. Se você não puder ser responsável por isso, você não tem a liberdade de fazer. Se você não puder ser responsável pelos atos, por que aquilo vai causar, pelas consequências que aquilo vai gerar. Então você não tem liberdade. Sob um conceito assim, aqueles caras não teriam liberdade de fazer isso. E aí o filme lá, o Dilema das Redes, quem não assistiu bem, eu recomendo mesmo que assista, é bem legal. Mas eu acho que o que o cara chegou à conclusão era essa, talvez ele não tinha liberdade de ter feito aquilo, mas ele só notou depois, muito depois, o mal que ele tinha causado. Eles, né, assim, mais de um, assim, falando, né, sobre o negócio do like e tudo mais, pega várias pessoas, né, mas é interessante, porque a gente acha que, de novo, é um conceito infantil, pouco refletido do que é a liberdade. A gente não deveria ter liberdade, assim, a gente deveria chegar na conclusão de que é tipo assim, eu não tenho liberdade de fazer o que eu não posso lidar com as responsabilidades daquilo.
Então não tem liberdade para fazer. Mas aí nessa ideia, então, a internet não deveria ter sido criada, né? Talvez. Porque qual o limite? Como é algo que vem sendo novo, desenvolvido, né, pela computação. Inclusive tem um filme muito legal também que é Hidden Stars, ou Hidden Figures, não lembro agora, que fala justamente do pessoal lá nos Estados Unidos, e especialmente 3 mulheres negras, que faziam parte da área de computação, contabilidade, né, que eram as primeiras programadoras, digamos assim, né, que eram mulheres. E como elas foram importantes lá para os projetos da NASA e tal, e lutando contra toda a questão do racismo também. Certo. Também é um filme muito, muito bom, muito bom. Mas acho que não tem na Netflix. Mas, professor, Mas... partindo... Desculpa. Oi, pode dizer, foi. É que partindo desse pressuposto, por exemplo, a internet não deveria existir. Então, muitas das coisas criadas pelo homem não deveriam existir, porque o sistema, o capitalismo que a gente vive hoje, nada é para o homem. Tudo é para o capital. Ninguém está pensando nas formas de trabalho, de melhoria ou aplicação daquilo diretamente para melhorar necessariamente a vida do homem. É sempre para criar alguma necessidade, para destruição do ambiente em que se vive. Pois é, mas só complementando, porque tipo, a internet a gente ainda está também tentando colocar as leis lá, porque a gente não sabe exatamente como é que faz, né? Existem as ferramentas de tipo, esse comentário, esse post é um discurso de ódio, ou então ofende alguém, depois tudo passa por uma análise e uma galera vai julgar, né, como correto ou como não desrespeitou os termos do site, então a gente coloca aqui. Mas, de uma maneira ou de outra, aquilo ali pode trazer malefícios, porque é algo novo e, enfim, muita gente faz mau uso, né? Então, assim, até onde vai? A gente sabe que também virou uma política, um modo de governo. Então, né? Não deveria ter sido criada também, porque a gente não consegue lidar com isso, pelo menos ainda. A questão é, como a Natália disse, eu acho que tipo, não é sobre as coisas não serem criadas, as coisas são coisas, elas não têm um mínimo dever moral, ético. Não, elas não pensam, a internet não pensa, a bomba atômica não pensa, elas não têm direito de pensar, de escolher, de nada, a gente que tem. Então o ponto não é que as coisas não deveriam existir, o ponto é o quão nós devíamos nos educar mais, o quão mais educados nós devíamos ser sobre tudo, sobre absolutamente tudo. E nós não somos. Onde está o investimento que deveria estar sendo em cima disso, que não tá acontecendo, que está em cima da internet, que está em cima da bomba atômica, que está em cima de todas essas outras coisas, eu acho, né? E o negócio é que tudo volta pro sistema, como a Natália também disse. Não adianta a gente esperar que magicamente as pessoas tomem esse surto de bondade. Gente, parou tudo, parou de desenvolver publicidade, coisa e blá blá blá. Vamos educar as pessoas. Gente, enquanto não houver ação, isso não vai acontecer. A gente precisa parar e fazer alguma coisa para que as pessoas sejam melhores educadas, política, eticamente, exatamente tudo. Só queria Mas a adicionar uma natureza do homem... pergunta. Desculpa. Só queria adicionar uma pergunta a isso tudo, porque chegamos a falar, mas a internet não deveria ter existido? Mas se a internet não existisse, alguém ia continuar criando ela. Não tem como cessear a liberdade de criação. E se você cessear a liberdade de criação, isso não seria uma forma de cessear a liberdade de qualquer forma? De qualquer forma, você estaria cerceando a liberdade porque você estaria impedindo alguém de criar algo. Então, não teria liberdade aí. Não se dá liberdade tirando liberdade de outra. Entendeu? Acho que tá mais por uma questão mesmo da conscientização. Mas acho que o ponto do Levi, quando ele diz assim... Perdão, desculpa. Natália, tu ia falar alguma coisa? É porque eu acredito que a natureza do homem, ela não é essa, de bondade, de igualdade. A natureza do homem não é essa. A gente é que colocou essa mentalidade cristã porque a gente está aqui para sobreviver. É o mais forte,
é quem quer mais, é sempre isso. E a gente acha que não, que a gente é bonzinho, todo mundo deve ser bom, e não é. Isso é interessante, porque eu acho que esse é que é o ponto, né? Que não tem como você dizer, tipo assim, porque não tem só um Hitler, né? Você tinha muitas pessoas ali que poderiam ter feito aquele papel, inclusive tinha várias ao redor dele que a gente não sabe bem se o que ele fez foi o que ele disse, ou foi o que o Himmler falou, foi o que o Goebbels deu a ideia, entende? Ele tinha aquela cúpula ali e era tudo como se fosse uma pessoa só, assim. E qualquer um deles poderia ter assumido aquele papel. Obviamente que o Hitler era o carismático ali, né? Mas tinha outras pessoas que poderiam ter assumido aquele papel naquela situação, né? Assim como em outras situações históricas. E aí eu acho que isso que o Edvan estava falando é isso mesmo, porque outra pessoa poderia ter criado, em outra circunstância poderia ter surgido a internet, em outra circunstância poderia ter surgido a rede social, não precisava ter sido o Zuckerberg a ter criado, né? Não precisava ter sido lá o projeto Manhattan para ter criado a bomba atômica ou a tecnologia atômica. Se eles não tivessem feito, os russos teriam feito, os alemães teriam feito se eles não tivessem perdido a guerra. Tava ali, né? Tava no papel o negócio, né? Tava na mesa, né? Alguém teria feito. E isso é um fato, né? E o que eu acho que é interessante é exatamente pensar no humano, porque era isso que o Richard estava falando, né? Não é bem as coisas em si, é o humano, não só como a gente vai usar, mas a pessoa que vai criar, se ela estiver focada num elemento um pouco mais humano, ela vai se puxar para ela mesma a responsabilidade sobre aquilo. Porque, bem, eu sei que a gente não vive nesse mundo, né? Na verdade, nosso mundo é muito distante desse. Mas como a gente está falando das ideias aqui, né? Você imagina só que, por exemplo, criando o Facebook tomando o desenvolvimento que tomou, e todas as redes, né? Eu tô falando do Facebook assim, né? Porque eu acho que é só a mais forte. Mas se a gente pegar todo esse processo que a gente está vivendo, e aí você disser tipo assim, não, mas o Zuckerberg foi lá foi chamado no tribunal não sei quantas vezes, e tem não sei quantas, tem filmagem para todo lado desses depoimentos que ele dá e das perguntas que foram feitas para ele, toda aquela confusão, né? E aí você diz assim, não, mas agora o Facebook está querendo, ou então as coisas, como esses financiadores colocam, e onde eles colocam o dinheiro está sendo mais vistoriado, e está sendo feito leis ao redor disso. A minha pergunta é tipo assim, a pessoa que criou, ela se responsabiliza? Porque imagina só, é só uma imaginação, só um processo de imaginação que a gente vai fazer. Imagina só se a pessoa que criou, ela tivesse essa mentalidade clara de que fosse tipo assim, se isso aqui der errado de alguma forma, eu me responsabilizo e a gente vai dar um jeito de resolver. Você não precisaria desse processo todo, porque na hora que a pessoa viu que está dando errado, na hora que ela viu que... Porque o fato é que... por que não resolve rápido? Porque se você tirar todos aqueles financiadores e você desmontar como funciona errado, né? Para poder começar a funcionar certo, você tira financiamento de uma forma que você quebra, talvez quebre a empresa. E aí a pessoa ela vai olhar não pela plataforma humana, ela vai olhar pelo negócio. E ela vai dizer assim, no negócio, no sistema que a gente vive, que é um sistema de negócios capitalista, o que vem primeiro é o dinheiro. Então eu vou dar uma enrolada, eu vou tentar fazer um arremedo, um ajuste, uma cochambrada, para que o negócio continue rodando e que pareça que eu estou querendo fazer alguma coisa ética, mas na verdade isso não é meu foco. Essa é que fica a impressão, não sei se é a impressão que vocês têm sobre esse tipo de situação. Mas aí é que está o ponto do que eu estava querendo colocar. Se a pessoa, na hora que ela vai criar, ela se responsabiliza pelo que vai acontecer ali, esse é o foco dela. O foco dela é o humano. Eu sei que é difícil, e eu sei que se você vai dizer, mas se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Sei lá, ainda bem que eu não tô. Ainda bem que eu não tô. E que a gente pode aqui só pensar sobre o assunto. E o meu objetivo aqui não é criticar, nem dizer que ele está certo ou está errado, chegar numa conclusão, colocar ele na forca, até porque também não é o meu trabalho. Eu não sou juiz, não sou senador, não sou nada disso, e nada disso é nossa responsabilidade aqui, né? A gente está usando isso só como um elemento para raciocinar um pouco, né? E para pensar um pouco sobre isso. E para pensar também como criadores, né? Como criadores de conteúdo, possivelmente, né?
ou como trabalhadores autônomos que vão criar coisas, pensar sobre esse assunto, né? De que, em última instância, as coisas que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade sobre essas criações que eu estou fazendo, porque a gente provavelmente vai fazer criações mais simples, né? Que vão afetar menos coisas e que a gente pode ter um pouco mais de controle sobre isso. Mas se a gente pensar, o ponto é, se eu começar a pensar sobre esse paradigma, o produto final pode ser modificado por isso, por um elemento humano, entendem? Eu acho que esse é que é o ponto. Se a gente pensar no humano, o produto final vai ser modificado por esse pensamento humano. E eu acho que é aí que a gente pode atuar, né? Porque uma das outras coisas... Desculpa, Graciano, só um instantinho, só para terminar o raciocínio, eu acho que você está querendo falar, né? Outra coisa que o Epíteto fala que eu acho que é muito interessante é que ele diz que a gente só vai alcançar a felicidade, que eu acho que tem muito a ver, a felicidade com a liberdade, se a gente focar nas coisas que são nossa responsabilidade. Por isso que eu acho que tem muito a ver. Se a gente começar a pensar muito sobre o que é a responsabilidade dos outros, a gente nunca vai encontrar a felicidade real. Mas se a gente pensar sobre o que é a nossa responsabilidade e atuar no que é a nossa responsabilidade, a gente vai encontrar. Aí, eu acho que isso gera uma forma de vida muito mais natural e muito mais humana, assim, né? Eu acho que esse é que é o ponto da coisa. Oi. Levi, é porque teve uma parte que eu tirei o microfone, eu perdi o ponto fio da meada. Aí eu queria saber exatamente do que tava falando, né? Eita, agora vai ser duro. Rebobina aí, professor, rebobina. Né? Não é? Olha, deixa eu ver se eu consigo. Daqui para depois de amanhã ele vai postar essa aula aí. Sabe exatamente o que tá vendo. Né? Acabou que eu não tinha pensado muito em falar nessa aula, em falar na próxima sobre as redes e tudo mais. Eu vou deixar falar na próxima um pouco mais sobre IA e tal, e até sobre essa nossa sociedade líquida, assim, para dar uma complementada, para a gente falar um pouco mais sobre essas coisas, né? Trazer um pouco mais disso. Mas acabou que a gente falou das redes, né? Mas a ideia era que, Graciano, deixa eu ver se eu consigo sintetizar, assim. Eu comecei falando que essa ideia era a ideia da responsabilidade ligada com a ideia da liberdade. Que a gente seria livre para fazer as coisas sobre as quais a gente pode ter responsabilidade. E aí a gente entrou em toda essa questão, por exemplo, da internet, da bomba atômica, assim, entrando no estudo como exemplos, né? E de coisas que meio que quando você cria, elas meio que tomam meio vida própria, assim, né? E aí foge um pouco da nossa responsabilidade, né? Foge um pouco do que a gente conseguiria se responsabilizar sobre elas. Mas o meu ponto é que isso aí são coisas todas muito grandes e que, bem, não estão no nosso escopo, né? Mas o que está no nosso escopo são as pequenas coisas que a gente vai criar. Se essas pequenas coisas que a gente vai criar, a gente entender que a gente não pode fazer o que a gente quiser, que a gente tem que ter uma responsabilidade sobre as coisas que a gente cria, sobre as coisas que a gente fala, sobre a forma que a gente age, a gente tem responsabilidade sobre isso. Não pode ser de qualquer forma. Não posso agir de qualquer forma, não posso falar de qualquer forma, não posso criar de qualquer forma. E tem leis. Não são só leis da sociedade, tem leis universais, tem leis internas nossas, né, que da nossa própria ética, ela gera pra gente essas leis. A gente provavelmente vai conseguir fazer essas coisas com muito mais liberdade. Porque a gente não vai precisar estar preso a uma série de elementos negativos que isso pode gerar, se a gente pensar antes, se a gente refletir antes, se a gente pensar sobre essa nossa responsabilidade antes. Porque não adianta eu dizer assim, mas eu não queria que fosse assim. Bem, você já fez. Se você queria ou não, mas o fato é que está feito, está falado, está dito, o e-mail foi enviado, a palavra foi dita, a flecha foi lançada, muitas épocas, tá feito, não tem mais jeito. Agora você vai ter que lidar com a responsabilidade dos seus atos. Isso também é liberdade. A gente também vai se sentir, eu acho, né, assim, sob esse parâmetro, né, um pouco mais livre se você disser assim, as responsabilidades eu lido com elas. Tanto faz quais sejam. Eu vou lidar. Esse é o resumo da ópera, assim, né?
Eu sei que a gente colocou vários pontos aqui, aí eu acho que vai ter que ver de novo mesmo para ver cada argumento, né? Porque aí tem muitas coisas. Entendi. A síntese do que eu queria colocar era isso, que eu sei que a gente, muitas vezes, a gente não vai ter, inclusive em coisas muito grandes assim, elas vão andar por si mesmas, elas vão tomar a vida própria, não tem jeito, não dá, não tem jeito. Mas a gente pode se responsabilizar um pouco mais sobre as coisas que a gente faz. E eu acho que isso dá mais liberdade. A gente vai se sentir mais em paz, internamente. Levi, tem uma frase interessante que eu ouvi uma vez, não sei o autor, que é basicamente com relação a essa questão de liberdade de consumo, é basicamente isso. Se você não paga, você é o produto. Eu acho que sintetiza bem. Tudo aquilo que você não paga, às vezes até quando paga diretamente, mas tudo aquilo que você não paga diretamente é porque você é o produto. Tem que pagar de alguma forma, né? E aí eu acho que é muito legal que na verdade, de novo, né? Eu tô sempre fazendo essas aulas assim, né? Tem algumas coisas que eu quero falar. E a última coisa que eu queria falar, eu acho que encaixa perfeitamente nessa ideia, que é a ideia da escravidão, né? Que a gente viu em muitas dessas tradições antigas a escravidão física, né? A gente pode ver nos negros, né? Assim, no tráfico do escravo negro africano, também a escravidão física. E assim, não só para cá, né? Para os Estados Unidos também aconteceu, para colônias, né? Colônias europeias como um todo nessa época, né? E aconteceu em muitas tradições e acontece até hoje, continua acontecendo, né? Se você for em muitos países, não pensa nem nos países da Ásia, tá? Basta ir nos interiores por aí que a gente vai ver. Às vezes um trabalho de cortar cana, que é um trabalho desgraçado, de 6 da manhã às 8 da noite para a pessoa ganhar R$10, é um trabalho escravo. Assim, você só mudou o nome da coisa, só porque você está dando dinheiro não quer dizer que não seja escravo. Mas muitas vezes a escravidão ela pode ser muito mais sutil, tipo essa. Porque você, na hora que você está vendendo a você mesmo, é uma forma de escravidão também, né? E eu acho que a pior é essa que é um pouco inconsciente desse negócio. De novo, voltando lá pro documentário, né? Desse negócio de que você pode... esse negócio das recomendações, eu tô pensando nisso já faz um bocado de tempo. É uma forma disso, né? É uma forma de... Você diz assim, não, eu queria só assistir esse vídeo aqui. E aí você é recomendado um outro, então você olha aquele e diz assim, esse aqui parece interessante, aí você vai nesse. Aí é recomendado outro, esse aqui parece interessante. Era uma coisa que a gente fazia antes com a Wikipedia, sabe? Quando ia na Wikipedia, você ia clicando nos... Que aí eu discordo daquele cara, o cara fala lá, o cara que tá defendendo que a gente tinha que acabar com tudo isso, ele fala lá, a Wikipedia ela te mostra sempre a mesma coisa, mas ela já tinha um esquema de recomendação, só que era menos forte, né? Porque quem nunca fez isso ou nunca tirou essa brincadeira, né? De que você foi ler uma coisa na Wikipedia e daqui a pouco estava numa coisa totalmente diferente, que você saiu clicando nos links, né? Esse próprio formato, ele privilegia isso, né? E aí, isso não é uma forma de escravidão também? Eu acho que não, professor. Porque, tipo, se eu for parar pra pensar no que acontece comigo, tipo, de vez em quando eu me pego vendo os vídeos no YouTube, besteira mesmo, aí vem umas coisas recomendadas muito nada a ver. Mas mesmo assim eu vou lá e clico. Mas tipo, se eu parar pra pensar, eu tenho a opção. Eu não sou obrigado a isso. Eu não vejo isso como escravidão. Tipo, eu tenho uma escolha de ir ou não ir. Eu fui porque foi minha escolha. Tem. E eu concordo, ainda tem algum nível de escolha aí, né? Se a gente for pegar, bem, eu vou fazer uma comparação e vou ser bem bruto, assim, nessa comparação. Tinha muitos, eu não sei se vocês conhecem a expressão a dar com pau. Vocês conhecem essa expressão? Que é tipo para você falar que é muita coisa? Nunca vi. Vocês nunca ouviram, né? É uma expressão que a origem dela é o seguinte, que normalmente a gente usa, não deveria usar, né, na verdade, mas usa para dizer, tipo assim, muitas coisas. Mas ela é uma expressão que tem uma origem muito bizarra, assim, para dizer o mínimo, que existia no comércio negreiro, né,
E tinha um pau mesmo, porque o que é que os negros faziam? Alguns deles que não aceitavam a escravidão, eles morriam de fome, faziam greve de fome e morriam no navio antes de chegar, para não ser submetidos à escravidão quando chegava aqui. Então o cara, ele abria mão da vida, entende? E aí os caras tinham um pedaço de pau, que era tipo como se fosse uma eu não sei como é que é o nome, uma calha, um escorrega de comida assim, que ele colocava na boca da pessoa para abrir a boca do negro e botava papa ali em cima, mingau, alguma coisa assim, que descesse meio líquido e dava a comida à força, porque aquilo era o dinheiro dele que estava indo embora, o investimento do cara estava indo embora. E é duro, né? É duro você imaginar que os caras chegam a um ponto assim, né? Você imagina só, o cara chegou a esse nível. E aí, essa era a comparação que eu disse que eu ia fazer uma comparação esdrúxula, né? Porque realmente é esdrúxulo. O cara tinha a opção de morrer. Ele tinha uma opção ali ainda. Eu tô dizendo que essa opção é boa. Nem de longe se compara a opção de você simplesmente não clicar num vídeo, tá? Por favor, não me entendam mal. Não me entendam mal, por favor. Não é a mesma coisa. Não tô querendo dizer que é a mesma coisa. Agora, se você imagina, por exemplo, uma pessoa... pra gente... E eu diria assim, eu diria para nós, bem, eu não sei, eu não conheço vocês bem assim para dizer. Mas assim, a gente, no normal, a gente vê um vídeo, vê outro, não sei o que, daqui a pouco você diz assim, pô, tô perdendo muito tempo com esse negócio. Aí fecha e sai, vai fazer outra coisa. Eu conheço pessoas que trabalham lá naquele Instituto Volta Vida. Eu não sei se vocês conhecem. Instituto Volta Vida. E ele trabalha com adicção, pessoas adictas, de várias coisas. O que essas pessoas... Eu conheço, inclusive, o dono do Instituto, assim, o diretor, né? Diretor e fundador do Instituto, né? Ele tem uns 20 anos que ele tem lá esse negócio. E ele diz que de uns 5 anos para cá, o que entrou de gente adicto de tecnologia tá fora de série. Hoje em dia ele tem mais gente lá que entrou por adicção tecnológica diversas, de jogos, não só, desculpa, vou refazer o que eu disse, não só tecnológica, mas tecnológica de jogos, e não só jogos digitais, né, às vezes cartas, jogo mesmo, jogos de vários tipos, do que adicto de drogas mesmo, de vários tipos, né, de álcool, drogas, dessas coisas. E aí essa é uma adicção super forte, que é uma forma de escravidão, né? A pessoa adicta é uma forma de escravidão, não como essa, né? Não física, é um outro tipo de forma, né? Talvez, se duvidar, pior, porque você pega um epíteto, ele apesar de ser um escravo físico, ele podia ensinar filosofia, e os caras procuravam ele como professor do estoicismo, ou seja, ele tinha um corpo preso, mas uma mente livre. Agora você imagina uma pessoa que tem uma mente presa, ela vai ter o corpo preso também, porque o corpo vai precisar daquele negócio ao qual a mente está adicta, o corpo vai precisar trabalhar para poder pagar por aquilo. Você escraviza a pessoa inteira. Inteira. E eu não estou dizendo, não estou aqui para passar pano de comércio negreiro, nada disso, muito pelo contrário, isso estava muito errado e gerou uma situação decrépita, humanamente falando, com certeza absoluta. Mas, às vezes, quando a gente pega essas tradições antigas, às vezes, quando tinha um cara como esses, que era um escravo, às vezes, o cara se escravizava para pagar uma dívida, por exemplo, ele ia trabalhar, não voluntariamente, ele dizia assim, eu vou ser 3 anos aqui, 5 anos, trabalhar para esse cara aqui, fazendo o que ele necessitar que eu faça, eu pago minha dívida, depois eu volto a estar livre. Tinha essa opção em Roma, por exemplo, né? Numa certa época de Roma. Mas aí o cara diz assim, tá bom, ele era um escravo? Era, durante aquele tempo ele fazia tudo o que o senhor dele mandava, fazia o que quer que tivesse que fazer, depois voltava a ficar livre. Houve épocas em que a escravidão tinha uma forma de funcionar diferente, né? Essa escravidão negreira que a gente teve foi a pior de todas, assim, a pior que eu conheço, de todas as formas históricas, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi essa. Agora, se a gente for imaginar em outras formas, é porque a gente não se, talvez, eu espero que a gente não se tenha deixado escravizar, né? Não tenha deixado viciar nesse negócio. Ou às vezes a gente não tem nenhuma propensão para isso, né? Para esse tipo de vício. Mas é uma escravidão brutal também. Brutal. Pode chegar a ser, né?
Uhum. Eu, tipo, vendo nesse ponto de vista, eu lembro de um episódio, South Park, que o governo do Canadá, tipo, umas coisas que nunca, que o Canadá lá naquele desenho, tipo, é um dos países que é umas coisas mais bonitas no mundo. Só que, do nada, o Canadá, eles criam um jogo de celular para poder arrecadar dinheiro pro governo. Se eu não tô enganado, eu acho que ele tava tendo problema e tal. Aí eles falaram que era freemium. Aí os dois personagens que é famosos lá do Canadá, dentro do South Park, colocaram eles dentro do jogo. Aí beleza. Aí eles colocaram o jogo dentro do mundo, dentro do negócio do South Park. Aí o planeta todo começou a usar. Aí começou a chegar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí os dois personagens começaram a reclamar, dizendo que tem muita gente usando, que tá passando muito tempo, não sei o que. Aí, beleza, eles falaram que iam tirar tipo, dar uns alertazinhos dizendo que você tá usando tempo demais, beleza. Aí depois, se eu não estou enganado, falou que tinha uma ainda quantidade de galera que estava se viciando, mas tipo, acho que era 1% do planeta todo que estava se viciando, que tipo assim, jogava, mas tipo, gastava tipo a vida inteira naquele jogo. Aí eles falaram que será tudo um plano para poder arrecadar dinheiro pro governo do Canadá. Aí eu achei. Aí os dois personagens do South Park começaram a lutar contra eles, que era disfarçado de demônio. Eu fiquei rindo demais. Mas seria como se não fosse trágico, né? É legal como essas coisas elas podem ser um bom retrato, né? Da realidade, porque é um retrato disso, né? Se a gente começa a pensar sobre isso e a refletir sobre isso, é triste pensar sobre esse negócio, mas é o que a gente tem. E aí, bem, o que eu acho... E aí, o que a gente faz? A gente pode partir de nós, né? Assim, fazer o quê, né? Vai derrubar o Facebook, vai mudar os negócios. Bem, o pessoal tá brigando por isso, né? Agora, depois que... A minha outra pergunta tá bom, tudo bem, você vai brigar, vai ter uma legislação, você vai implantar uma legislação para isso, vai cobrar os caras pela quantidade de dados que eles trafegam, vai quebrar esse esquema, entre aspas, né? Será que não é a mesma coisa que a polícia tenta fazer com o tráfico? Ele mesmo faz essas comparações, né? Com esse esquema das drogas, né? A polícia tá lá, a Polícia Federal tá lá e tal, e ela combate, de vez em quando prende um figurão, um figurinha do tráfico, né? Apreende uma ruma de cocaína, de maconha, de uma ruma de coisa, e não para. O tráfico não para. O fato de que você tem uma legislação de que isso está sendo visto, não necessariamente para o problema, né? E mesmo que pare, o que é que garante que daqui a pouco você não vai ter uma nova coisa surgindo, que, de novo, vai surgir como se fosse a coisa mais inocente do mundo, e daqui 5 anos, 10 anos depois, todo mundo vai ver, meu Deus, que inferno, isso aqui está inviabilizando a vida das pessoas, as pessoas estão se matando mais, não sei o quê. Essa confusão toda que a gente está vendo hoje com esse processo, né? O que garante, bem, é o que a gente estava falando, é o que o Richard falou, né? É humano. É isso que eu entendo, assim. O que garante é que tem mais pessoas humanas, porque não tem outra coisa que vai garantir. O que mais que vai garantir? Eu não sei, eu não consigo imaginar. Que se a gente não for combatendo um pouco desse nosso instinto de ganhar mais e de ser melhor do que o outro e de sobreviver, eu não consigo imaginar outra coisa que vai melhorar a situação do que essa. Mas é muito longo prazo, né? Esse é longo prazo. Não é curto prazo, com certeza. Não é nem curto nem médio. É longo, talvez longuíssimo prazo. No caso, se a pessoa se trabalhar, né? Mas ainda assim, apesar de tudo isso, apesar de eu achar, ou entender, ou pensar que isso é longo prazo, eu acho que, bem, para mim, eu, Levi, aí estou falando eu, Levi, agora. Dessas coisas que eu já li, das coisas que eu já estudei, já refleti, eu não vejo outra saída, assim, que não essa. Então, de novo, né, aquele negócio que eu estou falando desde o começo, eu acho que numa disciplina como essa que vale a pena a gente refletir alguma coisa nesse sentido. Porque, bem,
podemos não ser nós que vamos mudar o mundo, né? Mas se o mundo tiver mais pessoas melhores, né? Que estão refletindo mais e que estão tentando trabalhar mais, sendo um pouco mais humanas, vale a pena. Eu acho que é um trabalho que vale a pena. De fato. Posso ser só um... Como é que é aquela música lá do I'm a Dreamer? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. O meu inglês macarrônico, né? Que é do... Como é que é o nome disso? John Lennon. Imagine, do John Lennon. Obrigado. Eu posso até ser um sonhador, né? Mas eu não sou o único. Eu tenho certeza que eu não sou o único sonhador. Né? Eu o que a acho gente pode que... fazer, né? Em vez Oi? de não fazer nada, certamente o que a gente pode fazer é justamente isso. É algo que a gente pode fazer. Com certeza. Eu acho que se cada pessoa no seu âmbito, no âmbito em que ela pode trabalhar, ela fizesse alguma coisa, já mudaria muito. O problema é que a gente muitas vezes quer fazer o dos âmbitos dos outros, ou quer esperar que os outros façam, ou quer cobrar. Não, você tem que fazer. É a liberdade dela de escolher também, né? A minha é de escolher uma coisa, a dela é de escolher outra. Você não pode dizer o que é que a pessoa tem que fazer. Quem de nós pode dizer o que é que o outro tem que fazer? A gente só pode dizer o que a gente pode fazer, né? Fazer o quê? A única liberdade que a gente tem é essa, sobre os nossos próprios atos. Não tem outra, né? E aí, se a gente tiver responsabilidade sobre isso, eu acho que já é um grande ganho. Eu fiz mais ou menos hoje o que a gente se propôs a fazer da outra vez, né? Não é esgotar esse tema, até porque, bem, a gente poderia ficar aqui um semestre inteiro falando de cada um desses temas e ainda não ia esgotar. Mas talvez de dar uma direção, assim, ou de dar uma linha, inclusive para quando a gente for fazer o trabalho, né? Os mapas mentais, né? De pegar um pouco nessa direção, assim, que eu acho que a gente tem uma linha para poder pensar sobre a liberdade, né? Porque a gente pode até meio que concordar, mas assim, que não é fazer qualquer coisa, não é fazer o que der na telha, mas então é o quê? Por onde é que vai? Eu acho que essa dica da responsabilidade é legal para guiar, assim, né? Um pouco do raciocínio e do pensamento. É alguma coisa que é interessante de pensar. Perguntas? Ou colocações, ou... Não? Eu acho que a gente tocou, tipo, bem profundo no tema. Eu acho que é mais pra gente... Eu gosto de ter mais coisas, quando a gente vai conversar, deixar mais coisas pra gente pensar. Mais outras coisas pra gente refletir, colocar um outro ponto de vista, aprofundar um pouco isso que a gente estava falando, né? Não tem como dar resposta, nem eu tô aqui para dar resposta nenhuma, porque, bem, sei lá, se eu tivesse as respostas todas, a gente tava mudando o mundo, né? A gente tem alguma coisa, né? Alguma reflexão para fazer, algum raciocínio para colocar, mas resposta mesmo. Eu tenho uma pergunta sobre aquela atividade, professor, que eu não sei se o senhor falou no começo, que a gente estava conversando no Telegram, que ficou essa dúvida da questão do prazo e tal. Do prazo, isso. Eu falei no começo mesmo, mas é bom repetir agora mesmo, ainda bem que você me lembrou, obrigado. O prazo ficou assim, dia 29 para todas as atividades, menos a do site. Só a do site ficou para o dia 31. O site mesmo, a dupla que está fazendo o site. Essa é a única atividade que ficou para o dia 31, a entrega. As outras todas no dia 29, como já estava agendado, e aí depois que todas forem entregues, aí o pessoal do site vai correr para poder colocar tudo isso dentro da conformação do site em si. Professor... E fazer a organização e tal. Foi mal, que eu entendi errado. Escutei errado. Dia 29, continua sendo o site. Não, desculpa, é porque confunde um pouco. Dia 29 são todos os trabalhos, menos o próprio site em si. Certo. Só dia 31 é o site. Isso, só que as duas pessoas, a Juliana e o Robson. Só esses dois no dia 31. Porque eles vão pegar o material que todo mundo vai gerar e aí vão organizar dentro do site bonitinho para ter a apresentação, tal. Eu posso ficar até o dia 30, já que eu agarizo os materiais todos, inclusive os infográficos e tal. Foi você que ficou com a organização dos materiais? Foi. E no caso... Sim, pode ser.
Pode. O ideal seria já ir organizando os que já tem, né? Sim, eu já estou organizando isso. Uma dúvida, Levi. Aquela tabela de síntese, ela Certo. precisa estar no site ou ela vai ser os infográficos? Não, ela vai virar os infográficos e os mapas mentais. Os Então, infográficos e mapas mentais que vão a tabela toda, eu não preciso... Não. Eu tô fazendo assim, eu tô pegando os links dos vídeos, link das coisas. Também peguei aquela seção de tipo de comentários que teve, tipo de do negócio de cancelamento. Tô botando lá também, enfim, tô pegando todas essas coisas. Mas é isso mesmo. Porque aquele da síntese, na verdade, eles já estão nos trabalhos, eles estão nos vídeos, estão nos textos. Ali era mais para poder ajudar a produção dos infográficos e dos mapas mentais lá. É uma coisa, porque eu ainda estou um pouco confuso nessa parte. Porque, tipo, a gente que vai fazer os infográficos, né? Por exemplo, eu e o Emiliano estamos na parte de influência, Grécia, Roma. Certo. Aí a gente tem que fazer algo para entregar para a pessoa que recolhe o material. Isso. Na verdade, você vai responder a atividade. Eu já abri a atividade, não já? Do site? Ou não? Só tem na planilha, que eu saiba. Oi? Eu acho que tem, né? O site 1,2, né? Isso. Então, ó, nessa atividade lá, que tem lá, site 1/2, aí você vai e sobe, responde com o seu infográfico, que nem a gente fez nas outras atividades. Aí, o que é que tem... Porque quando vocês respondem lá, depois vocês conseguem ver o que os outros colocaram, não consegue? Ou não? Não consegue, né? Não. Não, Então, aí quando vocês terminarem os infográficos, tipo assim, dê um salve lá no grupo, tipo, o infográfico terminado, que aí eu entro em contato com vocês me mandam pra eu mandar direitinho pro site. eu acho que assim vai sair mais fácil, eu acho que assim é melhor. É bom responder lá porque eu vou dar uma nota, bem, se quiser responder lá também, porque eu dou uma nota lá, né? Porque eu vou precisar dar uma nota pro infográfico, uma nota para não sei o quê, então precisa responder lá a atividade. Mas aí eu acho que é legal fazer a comunicação lá no grupo também para passar um linkzinho lá onde está o infográfico, aí agiliza o trabalho do Richard. Fazer as duas coisas, né? Responde a atividade, mas vai lá no grupo e joga lá, tá nesse link. Que aí já facilita o trabalho de quem está pegando os materiais, né? Eu acho que assim fica melhor mesmo. Aí seria esse site, parte 1/2? Isso, esse aí mesmo. Tá, é porque por enquanto só tem a planilha com os integrantes de cada categoria. Isso, aí o que você vai fazer é na hora que for responder a ele, na hora que for enviar a atividade, né? Porque aí você pode subir a atividade, né? Marcar ela, botar o comentário e marcar como concluído, né? Como se fosse uma pergunta. Aí, na hora que você for fazer isso, você vai botar lá, o link é esse aqui, marca como concluída, que aí eu vou corrigir o infográfico também e vou lhe dar uma nota nessa atividade. Porque a nota, ela não é geral, né? Cada pedaço tem a sua nota, apesar de que o site, no final, é um conjunto, né? Mas cada atividade tem uma nota. Aí eu vou te dar a nota na atividade, mas aí o Richard vai pegar esse negócio lá, vai passar para o pessoal do site, e o site vai ficar pronto com todos os materiais. Ficou definido o layout? A minha pergunta era essa, já chegamos a um padrão dos infográficos? Não, pois é, a gente optou por pegar um site que é como se fosse um repositório de conteúdo, para não precisar fechar um tamanho ou alguma coisa assim. Aí cada equipe fica mais livre, assim, para o seu formato, né? De como vai usar, ou de que identidade visual vai usar, e fica à vontade para isso aí, porque fica mais fácil, né? Porque senão aí a organização vai ser muito complicada. Ou então eu posso dar um formato que não seria legal para um, mas não seria legal para outro. Eu prefiro deixar que cada um faça da forma que achar que vai ser mais fácil de colocar o conteúdo. Se é mais comprido, se é mais assim, se é maior, se é menor, se vai colocar mais texto aqui ou mais texto assim, ou então se vai fazer ele interativo ou não. Aí eu acho que fica melhor que cada um decida como acha melhor. Certo. Aí eu acho que o senhor vai mudar os prazos, né, professor? Porque esse do site ainda está para dia 29, e esse lá do quiz, que o senhor disse que vai ficar tudo para o dia 29, eu não estou podendo editar novamente também. Aí creio que o senhor tem que mexer na configuração. Mas só uma coisa que o senhor disse 31, mas seria dia 1º, né? Ou seria 31 de outubro? Porque esse mês tem 30 só. Ah, perdão, é 1º então, né? Não é 31, não tem 31, né? Bem lembrado.
Mas a entrega dos materiais, ela mantém para o dia 29, tá? O que vai para o dia 1º é o site em si, porque ele vai precisar coletar esses materiais todos e juntar tudo para mostrar, aí para eu dar a nota do pessoal do site, para ver lá e ver lá como é que tá a organização e tal, que a nota deles vai ser mais ou menos isso, né? De como é que ficou a organização, de como os materiais todos lá e tudo mais, tal, toda essa confusão. Então, a entrega dos materiais em si continua para o dia 29, não muda essa data. Levi, só uma dúvida. Do pessoal que está fazendo infográfico, a entrega ainda vai ser lá no Classroom, né? Na Isso. data Só- do dia 1º, Não, 29. no dia 29. 29. Continua a data que tá lá, Ah, beleza. 29. Porque Não tem senão uma aí... só a galera do site mesmo, né? Oi? Só a galera do site mesmo, responsável pelo site mesmo. Não tem... Só os Agora- dois responsáveis pelo site. Vai ser Aquela atividade, professor, porque, como eu falei, né, a gente não pode editar mais de uma vez, eu acho. Tá, eu vou ver isso aí, que aí eu vou ver como é que a gente resolve isso. Beleza. Mais alguma coisa? De buenas. Então, pessoal, eu vou parar de gravar agora.